Bom dia, amigos. O Brasil está dividido e todos percebem que o país precisa ser refundado. A unidade nacional tem que ser reconstruída, pois corremos o risco de vivenciar uma guerra civil. Obviamente que tal reconstrução só pode ocorrer de modo democrático. Haja vista que uma refundação feita por apenas parcela da sociedade não resolverá o problema. Pelo contrário, tenderá ao longo do tempo a incorrer nos mesmos males que hoje presenciamos. O povo brasileiro, exatamente pela inexistência de instituições políticas civis capazes de falar pela nação brasileira, acima dos interesses político-partidários e corporativos existentes, carece de referências institucionais e pessoais capazes de, nessa crise, guiar o país rumo a um grande consenso nacional para a refundação das bases da ordem juspolítica brasileira. Precisamos de uma ordem jurídico-política formalmente isonômica, que trate todos os cidadãos com a mesma dignidade, com os mesmos direitos e deveres, e isso pressupõe no mínimo 3 grandes reformas políticas, sem as quais não teremos clima de convívio saudável para fazermos outras reformas igualmente importantes na esfera socioeconômica. As 3 grandes reformas políticas que precisamos são, primeiro, a reforma do sistema de governo, para melhorar a governabilidade e produzir um governo responsável, que trabalhe em sintonia com as demandas do povo. Afinal, no atual sistema de governo, só se responsabiliza governante por meio da comprovação de crime, o famoso impeachment, de difícil caracterização e lento demais para atender aos anseios do povo, algo que não ocorre nos sistemas parlamentaristas em que uma mera moção de desconfiança pode derrubar o governo. A outra reforma é a do sistema eleitoral, que torne autêntica a representatividade e acabe com essa impressão de que os políticos representam apenas os seus interesses, criando assim um júri popular constante, capaz de fiscalizar o político de perto, graças à diminuição da circunscrição eleitoral pelo famoso voto distrital. Afinal, todos sabemos que precisamos de novos políticos, mas isso só ocorrerá com novas regras para a escolha dos políticos. E terceiro, a reforma de Estado, pois precisamos refundar a federação, dando mais poder e autonomia aos municípios, local onde de fato as pessoas vivem e enfrentam seus problemas, diminuindo assim a centralização política, econômica e jurídica que hoje vemos na União, com o nosso dinheiro, que longe de tudo e de todos vai parar lá em Brasília, sabe-se lá no bolso de quem. Sem essas 3 grandes reformas, não teremos ferramentas políticas para fazer as outras reformas que o país precisa. Previdenciária, administrativa, tributária, judiciária, enfim. Pois essas reformas são decididas no campo político, que se não estiver bem organizado, tornará inviável a discussão e tampouco permitirá implementar essas importantes reformas. Mas ainda enfrentamos um outro grande problema, pois as 3 grandes reformas políticas que falei só podem ser feitas politicamente, o que nos leva, tal qual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, a depender de decisões políticas e dos políticos, se não dos atuais ocupantes de cargos eletivos que possuem mandato popular, ao menos de alguns líderes, independente do nome que vamos dar a eles, capazes de propô-las, conduzi-las e implementá-las. O atual modelo institucional sofre, e isso pode ser comprovado não apenas em toda a história republicana, mas com mais ênfase nos últimos 30 anos, de um déficit de legitimidade, o que torna os atuais líderes políticos desacreditados perante a opinião pública para fazerem qualquer tipo de reforma ou mudança política. Eu diria mais, o mecanismo, como nos apresenta a série do Netflix, desse círculo vicioso é tão perverso que mesmo os políticos se tornam reféns dele, já que afinal ninguém nasceu político e mesmo com a troca periódica de nomes, a podridão continua a mesma. O povo está no ápice do seu descontentamento e, embora em crise, parece não saber qual rumo tomar. Alguns falam em insurreição militar para constituir uma nova ordem, outros falam em um grande levante popular para constituir um novo regime. Os primeiros, como os movimentos revolucionários de subversão à ordem vigente, carecem de legitimidade democrática. Os segundos carecem de mecanismos institucionais capazes de unir o povo para implementar tal objetivo. O próprio descrédito das instituições vigentes torna todos os políticos suspeitos perante a população e impede o surgimento de um líder estadista confiável para atender essas demandas. Quais alternativas se abrem ao povo brasileiro nesse horizonte? Creio que todos os que desejam uma solução para o Brasil devem se esforçar para responder às seguintes perguntas. Primeiro, uma insurreição militar conseguiria obter respaldo popular e, além disso, implementar tais reformas? Segundo, o povo conseguirá transformar o seu descontentamento em pautas objetivas e concretizáveis ou vai continuar atirando para todos os lados sem saber qual é o seu alvo? Terceiro, se sim, quem as concretizará? Os atuais políticos conseguirão ter noção da importância histórica que lhes cabe e, mesmo sem legitimidade popular plena, embora legalmente constituídos para tanto, implementar tais reformas? São 3 partes interessadas nessa discussão toda: os caminhoneiros, o estamento político em Brasília e o povo brasileiro. Os políticos estão tentando jogar o povo contra os caminhoneiros, com ofertas de medidas classistas que beneficiam uma categoria às custas do povo. Por sua vez,
Os caminhoneiros, que precisamos lembrar, fazem parte também do povo, não querem trair a confiança daqueles que até então lhes apoiaram. E por isso, não concordam em ser instrumentalizados por essas manobras do governo que desviam o foco do real problema. O atual problema, por sua vez, que são as reformas econômicas e sociais, dificilmente serão feitas exatamente porque antes não foram feitas as reformas políticas de que antes falamos e que possibilitariam enfrentar tais dilemas. A questão é, o estamento político brasileiro está podre, porque o sistema político brasileiro foi concebido de uma maneira errada desde o princípio. O ideal seria direcionar esse descontentamento popular para a resolução dessas reformas apontadas, que são um problema para os caminhoneiros, para o povo e até mesmo para os políticos, muito embora eles ainda não tenham percebido, pois antes de serem políticos, são também cidadãos brasileiros. Deste momento importantíssimo da nossa história, em que todos estão apreensivos pelo futuro do Brasil, é importante que tiremos algumas lições. Primeira, não podemos desistir do Brasil. Nossa história já teve muitos heróis para lutar pelo nosso país, para que desistamos agora. Segunda, o momento exige responsabilidade de quem se preocupa com o país. Está aí uma oportunidade para aqueles que têm vocação de estadista não ficarem de braços cruzados, participarem das manifestações e liderarem o povo, que no momento carece de boas referências. Terceira, nosso maior compromisso nesse momento deve ser, em primeiro lugar, com a ordem e, em segundo lugar, com a democracia. Com a primeira, desde já, pois é fundamental que não sejamos engolidos pelo caos nesse momento tão delicado. Com a segunda, no dia 7 de outubro, quando formos às urnas para escolhermos nossos líderes. Devemos escolher com atenção, independente de partidos políticos, pessoas que tenham consciência da necessidade dessas reformas que há pouco apontamos e o caráter e coragem necessários para mudar. Que Deus salve o Brasil e olhe pelo nosso povo. Um abraço.